E aí pessoal, tudo bem? Começando mais uma super live aqui do Giovanni Pires Oficial. Hoje com uma queridíssima Andréa Emboada. Mas antes, pessoal, eu queria agradecer pelo lindo presente que eu recebi hoje do César Eduardo da Silva. Esse lindo e maravilhoso livro. Obrigado. Obrigado pelo presente. Obrigado por ter enviado. Já amei. E tenho certeza que assim que eu começar a leitura, vou amar mais ainda. Obrigado ao César Eduardo da Silva pelo lindo e maravilhoso presente. Enquanto isso, do lado direito seu aí, como sempre, tem aqui um aviãozinho, não tem? O que você vai fazer? Você vai começar a pegar esse aviãozinho e vai começar a mandar para todos os seus contatos, falando que o Giovanni Pires Oficial começou e que hoje tem gente bacana, tem gente boa na área, tem gente inteligentíssima, tem gente interessante, Andréa Emboaba, que vai falar de muita coisa que eu tenho certeza que vai ser primordial para você, para sua vida, para sua família, para os seus negócios, para tudo que você fizer, ok? Então, pega esse aviãozinho do lado direito, que é ritual nosso, no começo da live. Ó, eu já estou fazendo isso aqui, ó. Eu já estou mandando para todo mundo da minha live aqui. Falando, cara, vem aqui para a live do Giovanni Pires Oficial, porque tá tendo gente boa, porque tá tendo gente bacana, porque tá tendo Andréa Emboaba. Tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão adorar, que vocês vão se deliciar com essa live, porque é uma live de gente interessante, de gente bonita, de gente inteligente, né? Claro. Então só você pegar aí o aviãozinho do seu lado direito e fazer isso que eu estou fazendo aqui. Olha, nossa, tô marcando muita gente aqui, hein? Tô marcando muita gente porque a convidada merece todas as atenções, porque o assunto é interessante demais da conta. Como sempre, queria agradecer, né, a presença de vocês na live. Obrigado por estarem sempre aqui no Giovanni Pires Oficial, acompanhando as entrevistas, acompanhando o canal, acompanhando o crescimento do nosso canal, cada vez mais amigos, seguidores fazendo parte da família do Giovanni Pires Oficial. E assim, é muito grato ter vocês aqui. Já está conosco, quem está conosco aqui? Deixa eu ver, deixa eu falar os nomes. Poxa, Andréa Boava já chegou, Bruno Eduardo Costa Silva, Lumaia, grande Lumaia, beijos, minha querida. Bruno Eduarda, Samantha Oficial, Camila Diniz, grande Camila Diniz, beijos. Lindona, mais quem que tá aqui? Aguardando Giovanni, vamos entrar, né, Lumaia? Evandro Pazetti, Creuso JC. Ih, rapaz, tá bombando. Vamos chamar a convidada aqui. Já vou mandar grande ator Alex Eiro, que vai estar comigo no filme. Um beijo! Esse grande ator que vai estar conosco no meu filme Tiradentes. Opa, chegando quem devia chegar. Tudo bem, Andréia? Olá, como vai? Que prazer falar com estar aqui no você. seu programa. Muito obrigada. Que é isso. Anani Guimarães, obrigado, minha linda. Beijo, minha querida amiga de sempre, Anani, que está sempre conosco aqui. Angélica Fonseca. Ih, ó, tá chegando gente demais, hein? Daniel. Ih, tem muita gente bacana chegando aí. Oi, André, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui conosco. E é uma honra e uma alegria para mim, tá bom? Para mim também. Então eu vou ter que fazer a apresentação da Andréia, mas como eu falo em todos os meus programas, eu vou ter que ler, porque os convidados têm um currículo enorme e eu não decoro, não. Então vamos lá, ó. Andréa Emboaba é especialista em constelação familiar e organizacional e criadora do alinhamento sistêmico. O que é isso? Você vai saber. Veio do mundo corporativo com mais de 15 anos de experiência na área de marketing e educação internacional. Em 2008, começou a procurar algo em que pudesse trabalhar com amor e plenitude. Isso é importante. Em 2011, conheceu a constelação sistêmica familiar. Ao realizar a sua primeira sessão, ela se encantou. Que legal. Durante suas andanças em busca de novos conhecimentos e experiências, encontrou diversos profissionais que te apoiaram e incentivaram a seguir esse caminho. E aí ela está trilhando ele até hoje. E aí a gente vai encher ela de perguntas para saber o que é isso. Eu não sei. Ó, queria mandar um abraço para a Suelen, que acabou de chegar. A Suelen, que é a minha assessora, que me ajuda no marketing, que faz as coisas bonitas, as artes lindas aí que vocês gostam, que está melhorando meu canal do YouTube. Ela que também vai estar no filme Tiradentes junto comigo. Tamo que tamo.
Seja bem-vinda, minha querida. Faça suas considerações iniciais. Beijo. Não, é isso mesmo. Eu sou hoje já fui, né? Ainda continuo, a gente continua nessa busca desse autoconhecimento, né? Que foi o que me fez sair de um lugar de muita dor para um lugar Sim. de muita gratidão. Então, por isso que eu fiz essa transição mesmo, né? De sair do corporativo, porque foi uma transformação tão intensa na minha vida, na minha forma de viver, que eu Sim. trilhei mesmo. As pessoas falam, você tem que trabalhar com isso, então eu vou, né? Porque na hora que a mudança chegou, foi realmente algo que eu jamais esperaria. Existe uma Andrea antes e uma Andrea depois da constelação, Ah, que legal. principalmente. Claro que houveram outros processos pelo caminho, mas a constelação foi o ponto-chave para mim. Por isso que eu me tornei uma consteladora. Poxa, tomara que eu seja um Giovanni antes e um depois dessa live, né? Tenho certeza que você. Ó, você que está seguindo aí o Giovanni Pires Oficial, do seu lado direito aí, você vai pegar, não vai pagar nada por isso hoje, tá? Você vai chamar os seus amigos, mandar para os convidados para saber o que é essa constelação sistêmica, familiar sistêmica, que negócio que é esse, e comece a mandar aí um coraçãozinho, um aviãozinho, curtindo a nossa live. E eu quero saber de onde você é. Fala de onde você é para mim, a cidade que você está, para a gente conhecer você. Quais são os problemas ou sintomas que a constelação familiar sistêmica pode trabalhar, né, nas pessoas? Mas não vou perguntar isso agora, não. Eu vou querer saber onde que você nasceu, onde que Tá. vive e por que você se especializou em organização sistêmica familiar. Bom, eu nasci em São Paulo, capital. Hoje eu moro em Cotia, que faz parte da Grande São Paulo. Moro no meio do mato, pertinho da metrópole. Adoro essa mistura, porque eu sou apaixonada por São Paulo. E eu me fiz essa transição de carreira justamente porque é aquilo Sim, que eu falei inicialmente, né? Por essa vontade de ajudar as pessoas a encontrarem esse lugar que eu encontrei, que é um lugar de plenitude, é um lugar de prosperidade, um lugar de gratidão pela vida. Porque eu passei muito tempo da minha vida, que eu conto no meu e-book, como a constelação mudou a minha vida, num lugar de lamentar a vida, né? De sobreviver, de não compreender por que que tantas pessoas sofriam, por que que minha vida era miserável e eu nunca dava sim, certo em nada que eu fazia. E aí a constelação me trouxe para esse outro lugar. E aí eu me senti que nesse legal. lugar mesmo. Falei, gente, eu preciso mostrar isso para as pessoas, né, de alguma forma. E nada mais do que sendo uma consteladora para mostrar realmente como isso funciona. E se você me permitir, querido, eu já posso dar uma Sim. introdução do que é a constelação e como ela Por favor, funciona, para as seria a pessoas nossa terem uma próxima pergunta. noção. É, porque assim, para quem nunca ouviu falar, a constelação, ela tem várias nomenclaturas, tá? Por muito tempo foi considerada uma terapia breve, onde uma única Sim. constelação já resolve um tema. Porém, hoje, com muitos estudos, a Escola Hellinger da Alemanha, ela já tirou desse lugar do lugar terapêutico e trouxe para um Ah, lugar de filosofia de vida. Aonde? Porque Bert, que é o criador das constelações, Bert Hellinger, que faleceu em 2019, ele deixou esse sim. legado, mas esse legado continua sendo, né, explorado por sua esposa, Sophie Hellinger. Então, ela trouxe esse lugar dos princípios da vida. Bert descobriu nas suas pesquisas de mais de 40 anos 3 leis que regem a vida, que regem todos os tipos de relações humanas, que são Sim. pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E ele diz que quando a gente segue essas leis, a nossa vida vai ter prosperidade e plenitude de um modo geral. Ela vai fluir. Quando a gente infringe uma dessas leis que começam os problemas. E a maioria de nós, ou não todos nós, infringimos essas leis em algum âmbito. E quando essas leis são infringidas, a gente começa a entrar num emaranhamento familiar, que pode estar vindo lá de trás dos nossos antepassados e sendo aqui, a gente está colhendo isso ainda, vivendo esse Sim. emaranhamento. E a constelação vem e te tira desse lugar e mostra para você qual é a sua nova postura que você tem que tomar diante desse sistema familiar para que você esteja livre para seguir seu caminho. Que legal. Ficou aí mais ou menos, né? Não, ficou ótimo. Obrigado, Doinha. A Doinha, que é também uma grande apresentadora, que está conosco aqui.
Paulo Martinelli, grande Paulo Martinelli, que também vou ter a honra de fazer uma entrevista com ele, que trabalha também com cinema, teatro, Ai, com que muita legal. coisa legal. Vou estar falando dele mais para frente. Muitos comentários. A Nani Guimarães falou que ótima introdução, que Bart é sensacional. Vera JZ está mandando boa noite. Muita gente importante entrando na live aqui. Ó, tem artistas, Alex Zeiro. Ih, gente, tem gente demais entrando nessa live aqui. Viviane Moraes, terapeuta. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão na live conosco aqui. E você também, você é criadora, né, do alinhamento sistêmico. O que é alinhamento Isso. sistêmico? Onde que é aplicado? Qual que é Bom, da sua importância? eu tenho essa metodologia, se é que eu posso dizer assim, né, Sim, própria, porque eu comecei a reconhecer que muitas vezes, por exemplo, eu antes de me tornar uma consteladora, eu fiz umas 9 constelações. E naquele período que eu ainda não tinha muito conhecimento sobre o que era exatamente, eu ia lá e fazia, e a coisa ia melhorando, e eu fazia mais uma e melhorava mais um pouquinho. Eu percebi, depois de me tornar consteladora, que naquele momento, se alguém tivesse sentado comigo e me explicado, dentro da minha história, onde as leis sistêmicas se aplicavam e onde eu estava cometendo minhas gafes, né? Como eu estava saindo do meu lugar, porque todo mundo tem um lugar dentro do sistema familiar, talvez eu não tivesse feito 9, eu tivesse feito 2, 3, 4. Por quê? Porque é uma mudança de postura quando você constela. Né? A constelação não é uma mágica, é um processo interno, onde você reconhece aonde você está, para você sim, voltar para o seu lugar único no seu sistema familiar, que é esse sistema, esse lugar que você tem força para seguir. É onde a vida flui. Então, sim, às vezes, demanda muito tempo quando você não tem esse conhecimento teórico mesmo, de consciência sobre o tema. Então, quando eu descobri isso, e além disso, eu vou para um lugar, Giovanni, que é muito segredo de Estado, é só para quem constela mesmo, mas eu vou sim, dizer que eu faço um alinhamento no sentido de, em uma única constelação, que são 2 atendimentos. O primeiro, aonde eu vou ouvir sua história e vou trazer consciência sistêmica para você, e a segunda sessão, que depois de uma semana, onde nós vamos constelar de fato, e nesse inteirinho eu tenho exercícios para que você faça, para que você atinja seu resultado com mais facilidade, com mais perfeito. rapidez. É mais ou menos isso. Mas o que eu faço é um alinhamento de toda a sua ancestralidade com você, para que a gente não trabalhe um único tema exclusivo, para que a gente consiga englobar aí o máximo de coisas possíveis. E aí se resume aí uma única constelação, talvez, em muitos casos, seja o suficiente para a sua vida fluir. Que legal. É mais ou Pessoal, menos isso. hoje, não, ficou ótimo. Hoje nós estamos com o André Emboaba, que é especialista, né, em constelação familiar e organizacional. E ela vai estar falando tudo sobre isso. Acabou de falar também sobre o alinhamento sistêmico, no qual ela é criadora. E eu queria que você pegasse esse aviãozinho do lado direito e começasse a chamar mais pessoas para a live. A Nani está falando que já fez constelação, que foi muito bom, que gostou. A Doinha está falando que já tem uma live com você dia 25/8, às 20h30. Então não percam, pessoal, a live. Eu tenho certeza que vai ser interessantíssima também. E eu queria agradecer hoje ao César Eduardo da Silva pelo lindo presente que eu recebi. Vou começar a ler o livro e muito obrigado. Então, valeu. E eu vou falar dicas para vocês depois do livro. E você que não conhece, né, o trabalho da Andréa Emboaba, clica aí e começa a seguir, começa a movimentar lá o Instagram dela, começa a chamar as pessoas para conhecer o trabalho dela também. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Qual que é a sua missão dentro do trabalho que você vem desenvolvendo? É levar consciência para as pessoas e assim Sim, ajudá-las a seguir esse caminho de prosperidade em todas as áreas, sabe, Giovanni? Porque a gente fala de sim, prosperidade, as pessoas vêm muito para o viés financeiro. Claro que o financeiro é extremamente importante na visão sistêmica também, sim, né? perfeito. Mas quando a gente atinge esse lugar sistêmico, que é único, que é nosso, dentro do nosso sistema, a nossa vida vai fluir. Então, é levar um pouco desse acalento para as pessoas, o que eu recebi da constelação, né? É dar continuidade a isso. E se você me permitir, eu quero falar um pouquinho sobre
Qual é a visão, né? Como que a constelação familiar vê tudo isso? Qual é a Sim, ordem disso? Porque essas leis sistêmicas também são chamadas de ordens do amor, né? Que a gente falou, pertencimento, hierarquia, equilíbrio. O pertencimento quer dizer todos têm o direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído do seu sistema. sim, Quem? Meu pai, um pai alcoólatra, um pai ausente, uma mãe narcisista, né? Um tio que é um estelionatário, por exemplo. Ninguém pode ser excluído, ele faz parte daquele sistema, mesmo que ele cometa algo que a gente não concorde, ou que esteja errado. Ninguém está dizendo que ele está isento da culpa, né? Ele tem sim, responsabilidade sobre os atos dele, mas existe algo ali atrás que a gente não tem como julgar, porque tudo na vida acaba sendo, de uma certa forma, uma lealdade sistêmica ali, quando as coisas começam a não ir tão bem. Ou um amor claro, cego, são várias hipóteses. Então, pertencer, todos pertencem. Dentro desse pertencimento, também a gente inclui os abortos, sejam provocados ou espontâneos. Dentro da sim, visão sistêmica, também não há julgamento. Tudo é como é. E a gente aceita como é. Mas cada um assume a sua responsabilidade sobre os seus atos. A segunda lei é a hierarquia, onde é uma ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. E dentro dessa hierarquia estão nossos pais, que além de terem chegado antes de nós, eles nos deram a vida. E isso é impossível de ser retribuído. Por isso que na visão sistêmica são chamados de os grandes e nós os pequenos. E a sim, gente não pode julgá-los. E essa é a grande, para mim, a grande sacada aí, que foi o que transformou a minha vida. Quando eu tomo esses pais, meus pais, do jeito que são, recebo a vida que eles me deram, tomo essa vida que eles me deram sem nenhum julgamento, eu estou pronto para seguir. Quando eu fico olhando para trás, para tudo que veio antes, cheia de julgamento e querendo que tivesse sido diferente, eu não tenho força para seguir. Porque eu não tenho como andar, a vida está na minha frente, ela não está atrás. Eu tenho que seguir sim, adiante. E eu não consigo andar olhando para trás, eu vou cair, eu vou me machucar, vai ser mais difícil. Então, é a mesma coisa no sistema. E a terceira lei, não menos importante, é a lei do equilíbrio de troca. Só os nossos pais podem nos dar mais do que podemos retribuir, porque eles são os grandes, eles nos deram a vida. Então, a gente, pai e mãe dão e a gente toma, a gente recebe e segue. As demais relações, sejam elas quais forem, tem que haver equilíbrio de troca. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente confunde muito no sim. nosso cotidiano, essa coisa da gente querer ser muito doador, né? Querer muito ajudar ao outro sem o outro pedir. Isso causa desequilíbrios no sistema. Então, qual é a ordem? A ordem, primeiro, para eu ter uma vida próspera e feliz, é olhar para essa origem, agradecer a vida que me deram, do jeito que foi, sem nenhum julgamento, e seguir adiante. Olhar para frente. Depois disso, para onde eu olho? E olha como a gente é fora de ordem, no modo geral, na vida. Eu olho primeiro para o meu trabalho, para o meu dinheiro. E a gente Sim, sempre tem assim, saúde em primeiro lugar, filhos em primeiro lugar. Não. Sem o trabalho e sem o dinheiro, eu não tenho como ter o resto. Eu vou estar em desordem. Eu vou estar em desordem, não, eu vou ficar doente. Né? sim, Como é que se eu não tenho dinheiro para pôr comida na mesa para os meus filhos, como é que eu sigo? Então, o trabalho e o dinheiro são de extrema importância e vem primeiro depois da origem. Segundo, legal. depois do trabalho, a gente olha para a nossa saúde. Então, mascarazinha do avião, primeiro eu, depois o lado. E assim a nossa saúde. Então, eu tenho que olhar para a minha saúde física, emocional, mental, para eu ter força para seguir. Depois da saúde, o relacionamento. Relacionamento de casal, né? Entre dois homens, homem e mulher, não importa, mas o seu relacionamento é o mais Perfeito. importante aqui. Depois, por último, os filhos. E muitos problemas de relacionamentos vêm desse lugar, onde a mulher, depois que tem filhos, esquece do marido e põe o marido de lado, e os filhos se tornam o centro da casa. E aí começam a ter muitos relacionamentos também com problemas, um deles, né? Então, a constelação, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o Bert dizia, a mãe é a cara do sucesso. Por quê? Porque só de nós termos chegado à vida já é um sucesso. Ah, Então, a mãe é que... Pode falar. não, perdão, pode completar. Não, a mãe é a que nutre, né? Então, ela é o sucesso, ela é também o dinheiro. O pai é aquele que abre as portas para o mundo. Ele é o trabalho, a profissão, mas também saber ganhar e gastar dinheiro.
Então, é um café com leite. Quando eu excluo um dos dois da minha vida, a minha vida não flui. Raramente isso vai acontecer. Então, para o lado profissional, a gente também tem que olhar para os nossos pais se a gente quer que o nosso lado profissional flua. Que perfeito, que legal. Muito massa. Ó, antes de fazer a pergunta, a Samantha tá falando, parabéns pela live, Giovanni e Andréia, esbanjam simpatia. Muito bem. Ah, gratidão. A Doinha falou que principalmente arcar com a saúde. O Alcir Personal tá falando excelente. O Alcir, que é um grande personal das Minas Gerais, da cidade de Ouro Branco, que treina aí várias pessoas, artistas. Esse cara é fera. A Nanita tá falando que a verdade, saber o nosso lugar, muda tudo. Legal. Uhum. A Doinha tá falando que é muito interessante a live, muito bom. Hoje, como é que você já deve ter trabalhado com isso, né? Pessoas que são extremamente religiosas, quando elas vêm trabalhar com você com a constelação familiar, muitas das coisas que você falou, às vezes um aborto, às vezes colocar isso em primeiro lugar, aquilo em primeiro lugar e não Deus em primeiro lugar. Como é que conflita tudo isso? Como é que você organiza tudo isso na cabeça das pessoas ou não tem jeito? Como a gente traz a constelação, a gente traz para um lugar concreto, né? O Sim. Deus, cada um na sua crença vai ter isso em primeiro lugar, obviamente, né? Mas aí vai para um lado mais espiritual, o que não cabe aqui, né? Apesar de muitas pessoas falarem e criticarem a constelação, mexe com o espírito. Não, gente, não mexe com o espírito, né? Até porque não é uma coisa... A gente vai falar de ancestralidade, de honrar os nossos ancestrais, se curvar a nossa história sem julgar. Então, por exemplo, nas constelações em grupo, a gente faz com pessoas, você vai escolher cada pessoa para representar um membro da sua família de acordo com a sua história. Seu pai e sua mãe estão lá em casa. E você está vendo seu pai e sua mãe ali, trejeitos ou jeitos que confirmam que é seu pai ali. Por quê? Porque isso vem de um campo morfogenético de informações. Isso é científico. A constelação, ela é baseada em coisas científicas. E o campo morfogenético de informações, ele está aí. E a gente adentra esse campo e essas informações são conectadas por quem está representando. E aí as coisas vão acontecendo, tá? Mas eu já atendo um núcleo aí de evangélicas que são mulheres na política de Brasília, que fazem, por exemplo, que a maioria já constelou ou vai constelar ainda, e que tem as lives lá, cursos, pequenos cursos meus, para elas se integrarem com essa questão familiar, que é muito importante. Sensacional. O Alcir tá falando que só falta eu para lá fazer Tá, Alcir, semana que vem eu tô aí com você, praticando os esportes. A Doinha Prata tá falando, as pessoas estão com fome de informações, é preciso. A Nani tá falando, sensacional essa live. Que esclarecedora. Tem mais comentários aqui, só um minutinho. Vamos que vamos. Psicanalista Marcos Souza, um dos maiores psicanalistas do Brasil, o maior hipnólogo do Brasil, tá falando, qual a posição do Conselho de Psicologia em relação à constelação familiar? E é uma briga interna, né? Muitos psicólogos são consteladores, mas vamos lá. A constelação não tem nada a ver com a psicologia, é uma entre aspas, considerada uma terapia integrativa ou complementar. Ela não substitui a psicoterapia tradicional. Primeiro, dentro dos psicólogos, existem muitos psicólogos consteladores e que amam usar a constelação, teoria da constelação e movimentos sistêmicos com seus clientes, o que é maravilhoso. Mas só que o psicólogo não pode constelar o seu cliente, porque ele não pode ter envolvimento emocional com aquilo. E o psicólogo sabe muito do cliente e pode estar envolvido emocionalmente com aquela pessoa. Então, hoje temos psicólogos que têm medo de se expor na internet, porque muitos são contra, então começa uma briga de egos muito grande, porque no fundo Sim. É o seguinte, eu vou ser bem honesta aqui, uma constelação equivale a anos de terapia, quando o seu problema é com uma dessas leis. E aí, se eu sempre falo para pessoas, se você tem um terapeuta, um psicólogo que você vá, e eu falo quando sai da minha sessão, porque é uma única sessão, né? É uma única constelação. Ela vai embora, não vou ficar com ela, não é um cliente recorrente. Eu falo para ele, você precisa de um acompanhamento para dar sustentação ao que a gente fez. Então, busque um psicólogo que tenha a visão sistêmica.
Então, é essa a diferença. Então, assim, a gente super recomenda a psicoterapia tradicional. Mas existe, sim, uma briga de egos muito grande. Quem sai perdendo nessa briga de egos? Quem sai perdendo é o cliente, né? Aham. Porque ali é só ego brigando e, na verdade, quem perde é aquele que está precisando de dar um salto e não consegue porque o outro não mostra esse caminho, não quer enxergar esse caminho. Ó, vou te Ana, contar uma. pode falar. A epigenética trouxe algo só para você entender como é forte esse campo. A Aham. epigenética tem vários experimentos aí que vão de encontro ao que a constelação demonstra, né? Sim, Que nós trazemos no nosso corpo coisas traumas e não só coisas ruins, mas vou falar aqui de traumas e dores dos nossos ancestrais. Então, como eles provaram isso pra gente, né? Que a gente já sabia disso, mas a epigenética veio para provar cientificamente. Eles colocaram um pasto e cercaram esse pasto com cerca elétrica. E aí colocaram vacas dentro desse pasto. A vaca sim. tenta passar a cerca elétrica, leva um choque e volta, ela não tenta a segunda vez. Só a quarta geração vai tentar novamente. Fica Que legal. registrado no corpo dela, né, nas células dela. E ela vai passando isso de geração em geração. Você imagine nós, seres humanos, a fome, a guerra, torturas, quantas coisas passamos, né? Para chegar hoje aqui, os seus ancestrais, eu sou descendente de índios, as minhas ancestrais, os meus ancestrais, quantas dores a gente traz deles. E muitas Sim. vezes, por lealdade a eles, a gente vai repetindo padrões familiares. E é isso que a constelação vem falar. Você não precisa repetir, porque a gente repete muitas vezes para se sentir pertencente ao clã. E aí a gente vai. Verdade. Bert tem uma frase muito forte em relação a isso, que eu adoro dizer. Ela é forte, mas ela marca. Numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. Então, é mais ou menos isso. É como se eu quisesse, se minha mãe não foi feliz no casamento, como eu vou ser feliz? Eu Uhum. acabo repetindo as histórias. Sim. Né? Então a gente vê isso com muita clareza em cada tema que chega aqui. E mas assim, uma coisa importante, Gil, cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo. A gente precisa entender a história para a gente conseguir mostrar para a pessoa onde aquilo atua. Por isso que essa minha metodologia é um pouquinho diferente, sabe? Porque não adianta vir com a receita de bolo, ah, minha amiga foi assim e eu vou ser assim. Não, porque a sua história é diferente dela. Pode ser Perfeito. semelhante, mas é diferente. Que legal. Ó, a Ana Nig Guimarães está falando, é sensacional mesmo a constelação em grupos. Vamos ver se tem mais comentário. Mas Peraí. eu não faço em grupo, viu? Eu só faço Sim. individual. A Samantha falou que saiu hoje na mídia uma matéria da Andréa falando sobre a constelação familiar e a Por grande favor. ajuda na saúde física. E o Ozanan está falando sobre gastar dinheiro é notório a falta de que uma educação financeira implantada na base faz falta. Mas é verdade. O Livros, Vídeos e Pensamentos está conosco também, o pessoal do canal. Muito obrigado por todos. Comenta pra gente aí esse comentário Da da Samantha. matéria? Isso, por favor. Tá. A gente lançou hoje essa matéria sobre saúde, porque é o seguinte. Vou ser bem sucinta, porque é um assunto bem longo e bem Uhum. difícil de falar em tão pouco tempo. Mas, assim, basicamente, quando a gente infringe essas leis, muitas vezes a gente pode trazer doenças para nós mesmos. Então, por exemplo, se eu excluir um avô lá atrás, por qualquer razão que seja, eu posso representá-lo aqui de alguma forma. E muitas vezes, quando há exclusões na família, essa exclusão pode vir manifestada numa doença. Um aborto, por exemplo. Mamãe cometeu um aborto, aí vem um filho na sequência. Esse filho pode não se sentir no direito de estar aqui porque o outro não pôde estar. Ele sabe disso, inconscientemente, obviamente. E aí ele pode desenvolver uma doença grave para não estar mais aqui também. Ou, por exemplo, perdi minha mãe, né, muito nenezinha. Sinto a falta, então às vezes eu quero seguir essa mãe e eu posso também manifestar uma doença para seguir aquele destino igual. Então, assim, A como eu te Sueli está falei, perguntando exatamente isso. Honramos nossos antepassados também nas doenças? sim, também. Tipo, vovó morreu de câncer de mama, mamãe morreu de câncer de mama,
teoricamente, eu vou morrer de câncer de mama. E é uma coisa que a medicina fala, né? Ah, sua genética, se a sua família teve, você vai ter. Mas não é genética, é lealdade, é repetição. Sério? E a gente, é sério. E através da constelação, a gente, é claro que a gente nunca pode dizer será assim, né? A gente nunca exclui a medicina tradicional, obviamente. Mas se Claro. você fizer um bom trabalho com constelação familiar, você fica livre de não repetir aquilo que a sua família passou, que são os padrões familiares negativos, né? Não só doenças, qualquer coisa. E tratar traumas como viciados, né? Pessoas com tendências suicidas, violências sexualmente, violentadas sexualmente, Tudo isso depressivas. a gente olha na constelação. Os vícios, Gil, eu tenho até um post bonito sobre isso. Os vícios, geralmente, também digamos assim, geralmente, não é uma regra, vem da falta de tomar o pai, né? A falta de reconhecimento do pai dentro do seu coração, você não precisa ter o contato direto com esse homem, faz que os vícios ocorram, né? Mas eu já ouvi dizer pela psicologia também que quem leva a imagem do pai é a mãe. E quando isso não é feito pela mãe, o que pode Então, causar? isso também, né? A mãe que exclui o pai do filho, né? Que fala mal, que não deixa o filho ter o contato, ela tem que ter consciência que aquela criança é 50% ela e 50% o pai, queira ela ou não. E você também, como pessoa, tem que pensar assim. Quando Sim, eu excluo esse pai, ou quando a minha mãe exclui esse pai, ela está excluindo 50% de mim. E os problemas virão. Esse filho, né, essa criança, vai ter reflexo sobre isso. Porque os primeiros 7 anos de idade, o filho é da mãe, né? É aquela parte da nutrição, do acolher. Mas sim, depois a sim. criança tem que ir para o mundo. E é o pai que leva para o mundo. E, gente, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o pai tem que estar presente, porque muitos pais não são presentes no nosso país. Isso é uma Sim. realidade. Meu pai não foi presente, né? Eu conto no meu e-book. E meu pai, eu tinha tanta raiva que eu não fui nem no enterro. Mas eu comi o pão que o diabo amassou até esse momento que eu cheguei aqui. Eu passei fome na minha vida. Então, para eu chegar nesse lugar que eu estou hoje, foi muito difícil. Eu tive que realmente chegar num lugar assim, de falar como é que eu mudo esse padrão da minha vida, dessa montanha russa que eu vivo, desesperadora, que às vezes eu estou no topo e às vezes eu caio, e é uma coisa assim. Eu tenho 53 anos, Gil. Eu tive mais de 52 endereços. Mais Sério? de 30 empregos. Era uma busca desenfreada por algo que eu nem sabia o que era. E o que era? Meus pais. Porque eu excluí os dois. E aí você não tem força para seguir a vida. Quando o filho, por parte da mãe, exclui o pai, ele exclui automaticamente também os avós paternos? E isso causa alguma coisa? Não ter uma afinidade com os avós ou não? Não, a força, claro, né? Se você perde essa conexão, você tem metade dessa conexão falha. E a Sim, sua força vem de toda a sua ancestralidade, mas chega através de quem? Do seu pai. sim, Então, da mesma forma que a gente fala, você não pode julgar seus pais, você também não pode julgar seus ancestrais. Ah, porque meu avô batia na minha avó. Problema do seu avô e da sua avó. Deixa lá. sim. Não é seu, não te pertence Perfeito. isso, né? E você também é parte desse homem e dessa mulher. Porque você é 50% seu pai, então você é 25% seu avô e seu avô paterno ou materno. Então a gente tem que realmente honrar esse lugar e compreender que cada um fez o melhor que pôde. Todo pai, toda mãe, por mais falho que sejam, eles deram tudo o que eles tinham. Porque quando a gente olha a vida dos nossos pais e olha a nossa, a gente percebe que a vida deles, a nossa vida, na verdade, é um pouco melhor que a deles. Com certeza. Então Ó, mostra que eles nos deram tudo o que eles tinham, entende? sim. A Samanta falando também que saiu uma matéria sobre os vícios e a Andréia ensina um exercício fantástico. Olha só, que legal. Onde está essa matéria? É só pedir pra gente aí no meu direct que eu mando. Aí, viu, pessoal? Só pedir no direct, então você vai ter que seguir a Andréia. Você vai começar a seguir essa profissional incrível, maravilhosa. Vai começar a clicar no aviãozinho aí, também chamar os amigos para essa live que já está quase no fim. E as pessoas não podem perder isso. E vai começar a ter todas as dicas que vocês precisam. E quantas sessões, em média, é necessário, né, para
que o indivíduo comece a ter resultados e quando que ele deve interromper? Uma única constelação, que no meu caso são 2 sessões, tá? E aí Sim, eu vou passar, claro que eu vou passar vários exercícios para 6 meses aí. Não se constela toda hora, Gil. Constelação a gente costuma dizer de um modo sistêmico que é uma cirurgia na alma. E a gente não sai para fazer cirurgia a qualquer dorzinha de barriga, né? sim. A gente vai investigar o que é isso. Então a constelação, como eu falei para aquele rapaz que perguntou da psicologia, ele não é um tratamento recorrente. Você constela, espera isso assentar, faça a sua mudança de postura e os movimentos que eu passo geralmente para os meus clientes, né, exercícios, e mantenha as suas terapias, a terapia que você gostar, né? Não só tradicionais, tem reiki, tem outras terapias que você pode manter para se manter em ordem. Um cara que Então, é muito ansioso como eu, que atrapalha até no sono, tem jeito? tem jeito, tem jeito sim. Ah, então estou precisando de fazer. E qual que é a diferença da sua terapia, né, para os modelos tradicionais? É esse que eu te falei. Primeiro, assim, hoje, depois da pandemia, se abriu muito a constelação online individual. Sim, Antes havia muito preconceito sobre isso também. Mas eu fui uma das. Quando eu escolhi o meu curso de constelação familiar, o primeiro curso que eu fiz lá atrás, eu escolhi porque a minha professora sabia constelar online. E para mim era essencial isso, porque eu trabalhava no mundo do marketing. Imagina, eu falava assim: como eu vou ficar limitada ao meu perímetro urbano? Eu queria levar sim. isso para o mundo, né? Eu já aconselhei pessoas em todo o mundo, até em Guiné-Bissau, uma portuguesa de lá, Que uma legal. linda. Então, assim, isso, né, te abre um campo. E é um campo quântico, gente. Não tem diferença de distância. Eu falo, deslocamento não é necessário. Hoje, o meu atendimento é 100% online e individual. Por que individual e não em grupo, André? Primeiro que o grupo me limita, né? Eu Sim, dependo aí de 10 pessoas para estarem no grupo naquele horário certo, e São Paulo você sabe como é. É muito complicado. E segundo, que muitas pessoas às vezes aparecem coisas no campo do grupo, por exemplo, um aborto. Aí eu sim. percebo que ali tem um aborto. Aí eu chego para a cliente e falo assim: já aconteceu isso. Olha, tem um aborto ali. Você fez um aborto? Não. E aí você não sabe, quer dizer, você segue, né? Não é? Então tá bom. A gente faz de um jeitinho lá, mas depois, no final da constelação, a pessoa chega e fala assim: ah, eu fiz, é que eu tava com vergonha de me expor. Porque muitas pessoas não querem se expor no grupo. Sim. Então, é meio complicado isso. Claro que a gente tem como fazer constelações que a gente fala de ocultas. E a maioria que eu faço, quando eu faço grupos, eu faço oculta. A pessoa não sabe o que ela está representando. E muitas vezes eu não conto nada, só o cliente sabe o que está acontecendo. Mas Sim. mesmo assim, a maioria dos clientes não querem se expor. Porque existem histórias, todo mundo tem uma história, né? A maioria de nós não gosta de expor o que é negativo, né? A verdade é essa. Exato. E tá tudo bem, né? E aqui é um campo seguro. Sou eu e o cliente, e ali ele consegue colocar tudo para fora. E isso é muito importante. Ó, chegou aí também a Cintia Menezes, que é minha sócia na CGB Produções e Eventos. Vamos gravar o filme de Tiradentes, né? Que vai ser Uhum. gravado aqui em Congonhas, onde eu sou diretor executivo do filme, junto com o Werner Schunemann, Thiago Lacerda e grande elenco que está por vir. Vai ser Olha, gravado agora em 2023. A Fernanda Piedade está falando, já participei, foi incrível. sim. Tem mais comentários? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não. Boa noite. Tá dando boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, qual que é a parte mais difícil do que as pessoas ainda não estão. Por que as pessoas ainda não estão procurando tanto essa avaliação sistêmica? Qual que é o tabu que dificulta isso ainda? Gil, as pessoas têm medo. Eu fico assim, mas tem medo do quê? Né? Ai, do que vai aparecer. Mas tá, não vai aparecer nada demais, né? Vai aparecer coisas que estão ali que você precisa olhar. Então, as pessoas, assim, é o que eu falo, né? As pessoas não querem se olhar. Elas estão muito no mundo externo, ao invés de olhar para o interno. Isso eu vejo, né? Então, existe esse tabu em cima disso. Agora, eu vou replicar uma fala da professora Lucilena Galvão, que eu sigo e que eu sou apaixonada, é uma filósofa. Ela fala assim: a gente não precisa olhar para as minorias, para a natureza, para nada Sim, disso. A gente precisa olhar para o ser humano como ser humano e ensinar o autoconhecimento para eles. Eles precisam começar a se autoconhecer.
Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente se torna sábio. E um homem sábio, um homem, eu digo, um homem ser humano, gente, ele não vai ser racista, ele não vai ser homofóbico, ele não vai ser um agressor dentro da sua casa e ele não vai destruir a natureza pela consciência que ele tem. A gente tem que olhar para a gente e a gente só consegue isso, Gil, olhando para nós mesmos, olhando para dentro. E a constelação te convida a esse lugar. Porque todo mundo que entende as leis sistêmicas e segue a vida com as leis sistêmicas, a vida transforma, a gente se torna realmente muito menos julgador, muito mais acolhedor. A gente não aponta, a gente assume as responsabilidades, porque nós somos responsáveis sobre tudo que acontece ao nosso redor. Sim. Não existe vítima. Todo mundo é igual. A Fernanda, ela falou que, a Fernanda Piedade falou, eu ainda não me conheço. E aí? Como fazer? Tem que começar, Fê. Começar buscando, né? Tem muita coisa hoje disponível na internet. Entra no meu Instagram, por favor. Lá tem muito conhecimento sistêmico que você começa a ler e começa a se integrar aos pouquinhos, até você sentir o momento que você fala, vou constelar. E a coisa começa a dar um outro rumo aí. E as pessoas que quiserem contratar você, né, para estar fazendo a constelação, como é que elas fazem? Como é que elas entram em contato? É só entrar aí no meu Insta, tem um WhatsApp da minha equipe, onde a pessoa vai falar para arrumar agenda, vai passar os meus e-books, porque eu peço sempre para ler meus e-books, são essenciais antes da primeira sessão. E ali a gente passa todas as informações. No meu site também, andreemboaba.com.br, tem muita informação e também fala sobre esse atendimento individual que eu faço. Se você pudesse dar uma dica para cada um dessa live e falar, você deve fazer a constelação familiar, por quê? Para ser livre, para seguir o seu destino de forma leve e plena. Que legal. A Suane Suelen falou que só conseguiu sair de um relacionamento abusivo porque me conheci. E é muito bom o autoconhecimento. Tá vendo? Isso. Que legal. Olha que legal. Perfeito. Né? Olha só, nós estamos chegando ao nosso final da live. Eu queria agradecer a Andréia, a todos vocês que entraram, que mandaram comentários, que fizeram perguntas. Mas gostaria de agradecer ainda mais se você começasse a seguir o Giovanni Pires Oficial e se você também começasse a seguir a Andréia Emboaba, que é essa brilhante profissional que abrilhantou aqui ainda mais, e vou querer tê-la daqui uns meses, aí, uns dias, para falar de mais coisas legais, se ela desejar. E assim, queria que você fizesse sua consideração final, que a estrela aqui é você. Tá bom, querido. Gente, olha, alguém falou assim, os e-books são maravilhosos. Muito obrigada. Foi a Fernanda Piedade. Oi, Fernanda. Obrigada, querida. Eu vou dar essa sugestão para que vocês entrem no meu site, baixem os e-books, são gratuitos. E no e-book Constelação Familiar, tem um exercício de tomar os pais. Façam, eu vou fazer um desafio aqui para os seus ouvintes. Façam por 21 dias, todos os dias. E depois vocês vêm contar para a gente como é que foi essa experiência. Que legal. A constelação salvou a minha vida. Muito mais do que mudou. Eu garanto para vocês que vai ter diferença na vida de cada um aqui. Ótimo. Gratidão, gratidão pelo convite a todos os que estão nos ouvindo. Fernanda, foi maravilhoso. André, foi maravilhoso fazer com você essa live. Obrigado, Fernanda. Obrigado a Suane, Suelen. Obrigado a Adriana, a Liliana, a Monique, a Paola, a Cíntia, a Camila e Kika. Só a gente entrando e a live terminando, infelizmente. Obrigado a todos vocês que participaram conosco. Gostou da live? Vai ficar gravado aqui, tá bom? E podem se deliciar com ela. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.